O Congresso Nacional hoje, da forma que se encontra, ele dificilmente eles querem encontrar solução. A primeira solução deveria simplesmente renovar a casa de uma forma em que não viéssemos sofrer com tanta estupidez partido do Senado Federal. Há interesses, mas os interesses não são de forma nenhuma, categoricamente, de forma nenhuma, que tenha sequer um pensamento direcionado à democracia, direcionado ao povo. Podem sim ser usados. O problema é que a semiótica usada dentro dos discursos políticos, elas são extremamente agradáveis. Extremamente. E o povo não está muito acostumado, que é tão acostumado a conviverem com essa mentira. E o primeiro ponto de vista para que você possa compreender o que está acontecendo na nossa política é saber que não existe política. Esse é o primeiro ponto. Não se faz política com barganha, fazendo teste com o povo. Não podemos, de forma nenhuma, fazer experiência com o povo. Não podemos, de forma nenhuma, usar o nome do povo, que é um poder, está muito, mas muito acima de todos os poderes criados, porque parte desse poder, conforme o parágrafo 1 da nossa Constituição, não pode, de forma nenhuma, esse poder fazer experiência com essas pessoas. Essas pessoas estão sendo deixadas de lado. Todos nós fazemos vista grossas. Temos encontrado bilhares de pessoas abandonadas por via de mentiras. Suas esperanças, elas são completamente destruídas. Suas formas de raciocinar, a forma de buscar um meio, de buscar um futuro, elas são destruídas, os sonhos são destruídos por via de alguns canalhas que assumem estuprando a ciência política, que é o bem comum. Tenho eu me irritado constantemente com falas de alguns políticos, os quais não pretendem de forma nenhuma fazer um ir para que possa mover a dificuldade e o jugo que colocaram dessas pessoas. Não tem um político que quer tirar esse jugo, porque esse jugo da miséria, o jugo do engano, o jugo da mentira, os tem feito milionários. Todo o comportamento político dessas pessoas nefastas que se encontram é para massacrar este povo. Nós encontramos pessoas que defendem de forma com uma força, ao invés de defender os seus direitos básicos, defende comportamentos nefastos, violentos, indesejáveis desses políticos que se encontram no Congresso Nacional. Ano a ano, essas pessoas vêm e fazem, ou, pelo contrário, colocam seus ovos na mente de pessoas que permite serem usados como aparelhos, como algo que possa chocar suas mentiras. São pessoas que não merecem sequer o bom dia de qualquer um desses, ao qual depois que vence, os deixam de lado. Pode ser o mais pobre possível, o mais inculto. Ele não tem o direito de receber o não dos senhores. E o bom dia dessa pessoa vale muito mais do que muitos em uma só companhia, comendo do bom e do melhor, por via de saberem que são essas pessoas que sustentam os senhores. Quando eu vejo, eu observo,
eu faço o máximo possível para compreender o que essas pessoas estão falando. E a maioria dessas pessoas, elas têm o prazer, elas gostam de mentir. A mentira é o que faz com que possa alimentar a arma que destrói o sonho dessas pessoas. São brasileiros, eles não merecem fazerem experiência ou objeto de laboratório de canalhas. Eles não merecem serem ratos de laboratório para pessoas com mentes doentias, que vêm com ideias absurdas de um comportamento único em que todos possam se alimentar dentro de uma ideologia socialista, sabendo que toda essa porcaria não funciona em lugar nenhum, porque o comunismo e o socialismo é a filosofia dos estúpidos, dos idiotas. Mostre um que sobreviveu. O que nós estamos vendo hoje é uma verdadeira vergonha. Vergonha. Como pode 210 milhões, ou vamos dizer 150 milhões, para que não venhamos fazer mais experiência com os que necessitam de um apoio. E esse apoio que lhes faltam vem justamente do comportamento anarquistas, que deveria ser para ajudar essas pessoas, o bem comum, mas vem para mentir, para jogar falsas esperanças. Como eu cito, a esperança e a promessa, para mim, são duas coisas que não funcionam. Não tem como funcionar. Eu tenho ódio a essas palavras. E quando eu falo falsa esperança, é porque tem uma esperança chamada prática. E para se praticar é preciso que a mente dos que se encontram nesse antro possa funcionar, levando para essas pessoas a esperança verdadeira, que é a prática, não a mentira. E nós temos ouvido milhares de pessoas, comportamentos extremamente irritantes, mentira do sério, falar dessas pessoas. Comportamentos que a gente encontra diante de todos nós. Pessoas falando, não vou fazer isso, indo de encontro a tudo que tem como base o que chama-se regime interno, diretrizes, sei lá. Não vou fazer isso mesmo que tenha 81 senadores, mesmo que tenha 1000 senadores. Isso soa como se tivesse, nem que tivesse 500 senadores para assinar, eu não faria tal coisa. Coisa que o comportamento é democrático. Não se pede muito, se pede só a prática daquilo que estão para ser cumpridas. Não se pede mais nada. Mas é isso que estamos ouvindo. O pior dessa questão, e estamos todos nós vendo que uma parte está de fato perdida, mergulhada numa inércia da estupidez, da ignorância, a falta da compreensão, a falta do entendimento faz com que venhamos ouvir pessoas a defender algo indefensável e ainda por cima não compreender o que está defendendo. Isso nós estamos vendo. O caso que está ocorrendo no Brasil, ele não pode de forma nenhuma dar continuidade. Isto é uma vergonha. Mas como podemos chamar de vergonha
se nós não sabemos o que é isso? De onde tiramos essa palavra vergonha? Eu tenho vergonha de quê? Se todos nós somos colaboradores, neutros ou não, desse comportamento que nós estamos vivendo. Como estamos vendo? Porque se há alguém que apoia, é porque acreditou também nas fantasias. E eu estou aqui falando de pessoas que se julgam capazes ou inteligentíssimos a ponto de serem ou ocuparem e dizerem, não, nós somos inteligentes. Eu até admiro e não quero imitar essa inteligência, porque não me cabe ver o ser humano sofrer e não poder fazermos nada. Como no coletivo, não podemos ou não haver um resultado para poder tirar esse povo dessa condição. O comportamento hoje que nós estamos vendo desses que defendem e desses que têm o maior prazer de fazer experiências com esse povo que aí se encontra, um povo que necessita, é um povo que aceitou o comportamento de ser, aceitou o comportamento de ser o que eles dizem que são. Sem contar que nós temos uma mídia que se alimenta da mesma lama, da mentira, se alimenta para fomentar ainda mais a experiência, porque esse povo vê, esse povo que eu falo, estou falando do antro, esse povo fala e vê esses com rato de laboratório. São como experiências. Vamos ver se eles sobrevivem. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que eles podem fazer. Vamos apertar mais um pouco. Vamos oprimir. Depois, como eles não sabem muito bem o que é cognitivo, vamos usar como salvação ou salvamento da democracia, como eu ouvi um senador do Rio de Janeiro a comentar tamanho absurdo. Isso eu posso medir que a sua inteligência não passa de um comodongo. Comodongo ou de um ratinho. Comodongo é inteligente. De um rato. Não, rato é inteligente. Uma ameba. Mente amebiana. Cromossomialmente, jamais teria condição, de forma nenhuma, de ser, a não ser que foi por causa do engano. Por causa das mentiras. A mentira é uma arma poderosa, mas tem os resultados. Só que depois que chega ao poder, e nós temos uma coisa crônica de que, não, isso aqui que nós estamos é democracia, nós temos que defender a democracia, fazendo tudo errado, é mesmo, nós temos que defender a democracia. Uma vez eu comentando, eu disse e digo agora, quando o deputado e o senador, no Estado Democrático de Direito, ou no uso pleno da democracia, ele não representa partido nenhum. Ele representa a República e representa a Câmara Federal, representa o Senado Federal, que tem obrigações constitucional para pôr em prática, independente do seu par ser ladrão ou do seu par ser um marginal. Ele não pode defender esse comportamento, porque há uma liturgia do que podemos chamar poder e harmônio. E cada poder tem uma harmonia com aquilo que chamamos de poder, o artigo 1 do parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição. Cada poder, o poder só é constituído pelo voto. Então o executivo tem uma harmonia com o povo. O legislativo tem uma harmonia com o povo.
e o judiciário tem uma harmonia com a aplicação para que não haja de forma nenhuma algo inconstitucional que possa maltratar o poder que eles representam de uma forma indireta, porque para não se misturar com aquilo que nós já ouvimos muitos políticos falarem, dizerem, eles não receberam votos. Evidente. Mas eles são os guardiões. E esse guardião não é representante de ninguém, mas ele é guardião de um poder que é da democracia. Esses estão num privilégio de ser esse guardião. Por isso que quando as harmonias são quebradas, são rompidas com o povo. A mente menos inteligente compreende o que eu estou falando. A harmonia é quebrada com o povo. A harmonia do legislativo é quebrada com o povo, e com quebra, exola-se a democracia. E começa a quebrar as harmonias de forma lenta, substituindo seus componentes por pessoas que tenham um alinhamento único do que podemos chamar poder único. Ou socialismo, esse lixo imundo, comunismo. Isso faz com que se quebre essa harmonia, porque quebra a harmonia, o judiciário quebra a harmonia com a democracia e torna-se únicos, pensando entre si de que forma vão operar, de que forma o Congresso vai operar, de que forma o Executivo vai operar. O Executivo passa a ter seus próprios interesses. E como está sentado sobre o que não lhe pertence, que é o dinheiro do contribuinte, ele começa a praticar os seus atos. E como nós temos já harmonias quebradas, rompe-se a harmonia entre si e começa os atos criminosos, sendo esses defendidos da melhor maneira possível. O governo começa a projetar os meios para que as coisas possam se movimentar dentro das suas vontades. Nem estou falando das organizações de ex-presidentes, ex-senadores, ex-presidente de casa. Não estou falando disso. Ainda vamos falar. Estou falando sobre um comportamento filosófico do entendimento do que é possível acontecer quando se quebra a harmonia. A harmonia não se quebra de uma noite para o dia. A harmonia se quebra com um profundo ou uma profunda prática de anos preparando as pessoas para que possam serem colocadas nos seus devidos lugares. E aí, como se tem o dinheiro, se faz com que as pessoas possam serem aplicadas. Só que as pessoas que aceitam esse tipo de comportamento, elas já estão lá. Elas são aquilo. É só para fomentar e dar um ar de gratidão pelo serviço prestado. E nós encontramos isso de uma forma clara, está na cara de todos nós. E nós aceitamos isso. Aceitamos isso como democracia. Eu não posso nem permitir, mas eu creio que os idiotas vão dominar o mundo. Só porque são inteligentes? Não, é porque são muitos. E permite a alguns assumir esses cargos completamente fora do seu conhecimento, do seu entendimento, sem conhecimento nenhum. Por isso aceita. Por isso que nós estamos vivendo isso. Coitados, tem algumas pessoas tentando ser honestas, mas sofre. Ainda chama com educação essas pestes, essas pessoas bestiais de Vossa Excelência. Olha, eu não sei, eu acho que essa palavra ela deveria ser limitada na boca desses senhores.
Eu acho que só pelos nomes já é um grande respeito. Mas não me cabe, eu não teria tanta paciência. Mas é isso que nós estamos vendo no Brasil. É isso que nós estamos vendo no que chama-se Congresso Nacional. Aprenda, democracia. Olha, depois, a democracia, quando ela é plena, todos fogem dela. A lei alcança todos e os coloca no seu devido lugar. Sem as benesses do que eu fui, eu sou ou que eu vou ser. É simplesmente o crime. Você vai pagar o seu crime. E é isso que nós precisamos mudar. Mas precisamos mudar aqui. Não caia nessa tolice de ser experiência dessas pessoas. Não caia. Um abraço a todos. Até mais.